Maiara. Parabéns, Maiara, você arrasou. Segundo lugar no simulado, a gente teve Maria Clara Duarte. Parabéns, Clara, você é show. Terceiro lugar, Giovana. Parabéns, Giovana. Top, nega. Quarto lugar, Suzana. Parabéns, Suzana. Você é show. E quinto lugar, a gente teve o Tico, o William. Parabéns, William. O William chegou para comandar aqui, né? No lugar dos homens. Então, a gente teve Maiara, Clara, Giovana, Suzana e William. Tá certo? Essas pessoas foram as melhores em espanhol. Tiveram as melhores colocações. Aí depois de William, só Luciano, tá? Esses foram os que ficaram com 10. Aí os outros foram 9, 8, 7 e a nota mais baixa foi 6. Certo? Agora, prestem atenção. A gente fechou o primeiro bimestre com a nota do simulado e com a nota do trabalho. Nesse segundo bimestre, nós vamos usar as atividades SAI. Eu não sei se vocês já viram ontem no telefone de vocês, mas eu coloquei 4 atividades. E eu dei até o fim do mês, até o dia 31 desse mês, para vocês fazerem. Não deixem de fazer, porque quando for para fechar o segundo bimestre, eu vou imprimir a nota de vocês, que o próprio sistema já me entrega. O aluno que fez, ele já tem a nota pronta. Então, não deixem de fazer, deve ter chegado no telefone de vocês ontem, tá certo? Para que vocês façam essa tarefa valendo já a primeira nota do primeiro bimestre. A segunda nota do segundo bimestre. A segunda nota do segundo bimestre é a escola que vai organizar, tá certo? Mas, enquanto isso, a gente já vai fazendo as notas do SAI. Coloquei quatro atividades, cada atividade só tem 4 perguntinhas, é bem fácil. Vocês vão tentar fazer, porque quando eu imprimir, já vai ter a nota de todo mundo. Mas vamos começar. Personas, yo puedo empezar, já tienen todas as personas em classe, pegaram os livros, pegaram os estuches. Vamos começar, empezar agora. Puedo, habla aí se yo puedo. Yo puedo, chicos. Pode. Vamos lá. Abram os livros na página 124. Nós temos o 10º capítulo. A gente está já no 10º. E a gente está caminhando, graças a Deus, normal. Né? A gente estava atrasado. Mas aí, como a gente a gente faz um capítulo inteiro por terça, por semana. Então, dá para a gente chegar aonde é proposto pela escola. Se por acaso chegar ao fim do ano e a gente não ter conteúdo no livro, vai ser bem melhor, porque a gente vai fazer outras coisas. Vai pegar vocabulário, vai fazer questões de Enem, vai fazer peças em espanhol, vai cantar. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, tá bom? Então, na página 124, nós temos o título Fuimos a Costa Rica. Costa Rica é um país hispanohablante que tem como língua oficial o espanhol e a sua capital é São José. Aí aqui tem um texto que fala assim: viajar es algo muy bueno, sin duda. Nos amplia a visão do mundo, nos permite conhecer outras costumbres e nos enriquece culturalmente. Para viajar a outros países, são necessários determinados trâmites oficiais, como ter um passaporte, sacar uma visa. Dependendo do país que se quer visitar, rellenar uma solicitud de ingresso, comprar os pasajes. Este es el anuncio del sitio del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, en San José, capital de Costa Rica, que orienta a los viajeros acerca de lo que deben hacer así su llegada. Aqui a gente tem algumas perguntas sobre voos, né? Como viajar, como comprar passaporte, como comprar passagem. Talvez vocês já tenham feito, mas eu vou corrigir aqui, porque quem não fez vai fazer comigo, tá bom? Gente, só um momento, tá certo? Vamos lá? Na letrinha A tem assim: como puedes llegar hasta a área de migração? Então, a resposta será: deve seguir o sinal até a área da migração. Pode colocar em português, tá? Deve seguir o sinal até a área da migração. O sinal, né? A sinalização. Na letra B tem como puedes obter a boleta migratória. Então, vocês vão colocar: é entregue no avião pela pessoa da aeronave. Coloque em português, não tem problema. Na letra C tem: como sabes em qual carrossel está a tua equipagem? Então, tu colocas: estará indicado o número do voo. O número do voo. E na letra D tem: onde se pode tomar um táxi? Na área, né? Na área ao redor do aeroporto. Isso aí é só para a gente interpretar, não é? Qualquer pessoa poderia ter feito isso com outras palavras. Não sei se vocês já andaram de avião. Tem aqui alguém que nunca andou de avião? Alguma persona que nunca viajou de avião? Todos já viajaram de avião? Que todo. Eu viajei de avião
ano passado, pela primeira vez. Foi para mim um momento inesquecível, porque eu nunca tinha viajado. Então, foi estupendo mi viaje. Pero déjame hablar uma coisa para vocês. Eu vou falar em português para que todos me compreendam. Quando eu fui viajar, né, para a Argentina, eu comprei uma mala linda. Minha mala perfeita. E aí, quando a gente chegou lá para pegar as malas, naquele negócio que fica rodando, né, naquela esteira, minha mala veio toda torta, uma mala por cima. E aí eu fiquei vendo como é que eles faziam. Eles nem se importam com a sua mala. A minha mala quebrou a rodinha. E aí a gente vê muitas pessoas que compram malas bonitas para viajar e quando chegam nos aeroportos, as pessoas que trabalham nem se importam com a tua mala, joga de todo jeito, não é verdade? Então, quem já teve esse momento aí bem ruim, né, de encontrar a mala toda suja, quebrada, é terrível. Já tive amigas que viajaram e a mala foi extraviada, foram receber a mala por 15 dias depois. Isso é muito ruim. Então, essas coisinhas aí que a gente tem de viagens, que não é muito legal, né? Mas, graças a Deus, viajar de avião hoje é uma opção muito boa. São poucos aviões que hoje caem, né? Na maioria, assim, de tantos aviões que saem dos aeroportos, caem no mínimo mesmo. Então, nós estamos seguros, né, nesse transporte. Aí a gente tem um texto falando sobre São José, que na verdade aqui é um blog, não é? Que é um sítio eletrônico com postagens ou com publicações de uma pessoa. Tem muita gente que tem blogs ou tem pessoas que têm vlogs, não é? E aí, para a gente não perder tempo, para a gente não ler todo o texto, nós já vamos para as perguntas, que está na página 126. Aí fala assim, ó, que tipo de texto é este? Letra A, um blog, uma carta, um e-mail ou uma receita. No texto vem falando sobre postagens, sobre publicações, de quando ele viajou. Então, eu acabei de falar que isso é um blog. Letrinha A. No 2 tem, onde pode ser encontrado? Em revistas, na internet, em um livro de receitas ou em um cartel? Geralmente esses blogs, né, eles são encontrados em internet, letra B. E no 3, pergunta, observa os verbos em negrita no texto, em que tempo estão? Né? Os verbos que estão em negrito, eles estão no passado. Então, vocês coloquem aí no passado. Aprendi, ensinou, saliou, começou, ha sido, sacado, passou. Todos esses verbos que estão no texto, eles estão no passado, tá bom? Agora nós vamos para o enfoque gramatical, na página 127. E hoje o nosso capítulo ele é bem pequenininho, somente 2 assuntos. O livro de vocês é um livro extenso, porque todos os capítulos, ele traz de 2 a 3 assuntos. A gente não estuda só um assunto na terça, a gente estuda mais de um. Então, hoje nós vamos estudar 2 assuntos que é muito importante vocês conhecerem, para que vocês melhorem a oratória e a escrita nessa língua que a gente está estudando, que é o espanhol. Muitas pessoas usam esses tempos verbais, então é importante que vocês saibam a conjugação dos verbos para que vocês não falem errados, tá bom? Então, eu vou fazer por parte. A gente tem o pretérito perfeito composto, que é uma ação passada recente, realizada no momento que, em espanhol, ainda pertence no presente. Aí a gente vai usar alguns marcadores temporais com esse verbo, que é este tempo, esta semana, hoje, que é hoje. Né? É uma ação realizada em consequências presentes ou futuras. Para a gente conjugar esse pretérito perfeito composto, nós vamos precisar de um auxiliar. E os verbos terminados no infinitivo com ar e ir, eles vão mudar para outra terminação. Então, eu vou explicar bem direitinho. Presta atenção. Para conjugar um verbo, eu tenho que colocar primeiro os pronombres em espanhol, que são yo, tu, ele, usted, nosotros, vosotras e eles. Eles e vocês. Até aí todo mundo sabe. Agora vamos para o auxiliar. Para cada pronome, eu terei um auxiliar, que é para deixar a frase no pretérito perfeito composto. Então, vai ficar yo, tu, has, ele, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis e ellos, han. E o verbo, quando terminar em ar, a terminação ficará para ado. Exemplo, caminar, caminado, escuchar, escuchado, bailar, bailado, ok? E se os verbos terminarem em ou em i, a terminação ficará ido. Exemplo, salir, salido, beber, bebido, partir, partido. Então, quando os verbos estiverem com o auxiliar e com esses verbos em ado ou em ido, você já sabe que eles estão no pretérito perfeito ou composto. Então, eu vou dar um exemplo agora para vocês entenderem bem direitinho o verbo amar. Se eu falar assim, Mayara, conjuga o verbo amar no pretérito perfeito ou composto. Então, vai ficar yo he amado, tu has amado, ele ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, ellos han amado. O verbo ficará o mesmo para todos os pronomes. O que tu vai mudar é só o auxiliar, tá bom?
Sendo que nem tudo é um mar de rosas. Então, a gente tem os verbos irregulares, que eles não mudam nem para ado e nem para ido. E como eu vou saber, professora, quais são os verbos irregulares? Com muitas horas de estudos. Tu tem que ter horas de estudo para tu poder identificar quais são os verbos que são regulares ou irregulares. Tá? A gente tem aqui uma lista com os verbos irregulares. Ó. Abrir não fica abrido, fica abierto. Desci não fica descido, fica dicho. Escrever não fica escribido, fica escrito. Hacer não fica hacido, fica hecho. Morir não fica morido, fica muerto. Então, aqui a gente tem outros verbos para que vocês deem uma lida, tá bom? As pessoas só conseguem identificar o que é um verbo em espanhol regular ou irregular com muitas horas de estudos mesmo. Então, é importante que vocês deem uma lida para que vocês não fiquem, meu Deus, isso aqui é verbo regular ou é verbo irregular? Tá certo? Então, nós temos também aí outro tempo verbal, que é o pretérito indefinido, que é quando apresenta uma ação ocorrida num momento concreto do passado. São ações concluídas em tempos concluídos, no passado mesmo. Por exemplo, se eu vou conjugar o verbo amar no pretérito indefinido, esse tempo verbal é bem fácil, ele não tem auxiliar. Então, se eu digo, Valesca, conjuga o verbo amar no pretérito indefinido, então eu conjugarei. Eu amé, tu amaste, ele amou. Nós outros amamos, vós outros amastes, eles amaram. Percebam que conjugar o verbo no pretérito indefinido é bem mais fácil porque ele não tem nenhum auxiliar. E ele realmente é quando uma ação é concluída. Eu amei, já amei, tem nada mais, acabou, está no passado. Tu amaste, ele amou. Se fosse com outro verbo, também seria desse mesmo jeito, com esta mesma terminação. E, aste, o. Amos, astes e an, tá certo? Aqui a gente tem um exercício para a gente fazer. Tem um formulário, né, para a gente preencher aí de viagens, mas eu não vou querer que vocês façam isso, tá bom? Por quê? Não é necessário fazer isso e a gente vai só perder muito tempo. Então, eu queria fazer com vocês mesmo, era o praticando. O resuelto já está pronto. O praticando ainda não está, nem os arrolhando habilidades, nem os complementares. Então, eu queria fazer com vocês o praticando e os outros a gente vai ver aqui quem fez e vai dar o gabarito para ver quem acertou. Lembrando que vocês têm que estar com esse livro todo em ordem, porque quando a gente voltar, é a primeira coisa que eu vou pegar de surpresa, porque eu não quero ninguém pegando um livro do outro para fazer a fila, tá? Eu já dou muita fila aqui, né? Eu já dou muitas respostas, que eu sei que tem gente que não faz em casa, eu sei que tem gente que só espera que eu dê o gabarito, que eu não esteja julgando o Papai do Céu, mas é verdade. Não é verdade? Ou todos vocês fazem em casa e vêm aqui só conferir o gabarito? Sejam sinceros com a professora de vocês. Vocês estão tudo dormindo pelo jeito. Mas vamos lá. No praticando, questão 1, preste atenção, tá bom? Para você responder bem corretamente aí. Se a frase, hay várias propuestas para frenar el desarrollo de la resistencia a los antibióticos, empezará con la expresión temporal en 1999. La forma adequada para el verbo haber seria... Então, a resposta aí seria hubo, porque no lugar de hay várias propuestas, iria ficar hubo, várias propuestas. Esse verbo é um verbo irregular e a sua forma de conjugação ela é bem diferente. Então, o número 1 seria a letra B de bola. Muito bem, Ranieri, eu faço e espero você dizer para responder. Show! Numeral 2. A forma correta de los verbos excluir, excluir, acordar, romper, volver, salir em particípio passado es... Particípio passado é quando termina em ado ou em ido, tá? Os verbos regulares. Se for os irregulares, aí não são assim. Então, a letra A não pode ser, porque não tem nada com ado e ido. A letra B também não pode ser, porque excluindo não está certo. Então, a letra excluído, acordado, roto, vuelto e salida. A letra C. Roto e vuelto, eles não vão terminar em ado e ido, porque eles são verbos irregulares. Aí os outros, está errado, porque de excluía não tem, e o outro também, acordara, não dará certo com particípio. Então, é a letra C de caju. Vamos para o 3. Quanto ao contenido gramatical, é correto afirmar em la frase la reducción de la maioridade penal de 18 a 16 anos volvió a ser uno de los más temas em Brasil. El verbo destacado se apresenta em pretérito indefinido de modo indicativo? Verdade, volvió. Pretérito indefinido no passado. A gente já achou a resposta aí, ó.
Aí a B está perguntando se ocorreu, opinião e este são verbos. Claro que não são verbos. Opinião não é verbo, né? Opinião é substantivo. Letra C, ele verbo fue é uma forma conjugada do verbo ser? Não, o verbo ser é o verbo fazer e fue é o verbo ir, né? Letra D, em la frase eu sou, la persona gramatical significa em português eu? Não, eu sou significa eu sou, tá errado. E a letra E, ele verbo llamou se refere à primeira persona do singular? Não, se refere à terceira pessoa do singular. Eu llamei, tu llamaste, ele llamou, terceira pessoa do singular. Então é a letra A, tá bom? Agora nós vamos para o desenvolvendo habilidades. A gente tem um texto enorme e eu tenho certeza que vocês já fizeram em casa, porque todas as vezes eu peço que vocês façam em casa para a gente só gabaritar, não é verdade? Então, para a gente não perder tanto tempo, vocês vão ver se vocês estão acertando ou não. Você pode pensar assim, professora, eu não fiz. E aí? Eu marque. Marque, tira um tempinho hoje à tarde, tu faz essa leitura por 15 minutos. Às vezes tu fica sem fazer nada, você tá na calçada, ou então tu fica no YouTube vendo coisas que nem ele fica. Tenta ler aquilo que tu não marcou, tu pegou o gabarito, tá bom? Todo ensinamento é uma aprendizagem. E ensinamento nunca é demais. Se tu passar 15 minutos lendo texto de espanhol, tu só vai crescer, tá bom? Não vai estar te atrasando em nada. Então, nós vamos para o gabarito da questão 1, do desenvolvendo habilidades. Numeral 1, letra A de amor. Numeral 2, C de caju. 3, B de biscoito. 4, B de bolacha. E o 5, vai ficar as letrinhas. V, F, V, F, V. Vou colocar aqui no chat, porque quem não conseguiu, é só olhar no chat. Agora nós vamos para os complementários. Vamos lá. Os complementários têm numeral 1, B de bolacha. 2, A de amor. 3, B de burro. 4, C de cachorro. 5, A de amarelo. 6, A de amarelo de novo. 7, B de bolacha. 8, E de elegante. E o número 9 tem assim, saque del primeiro párrafo la característica de la triple fronteira que foi decisiva para sua escolha por Hezbollah. Aí tu vai pegar aí as características, tá? E vai fazer sozinho a interpretação, tá bom? Agora, déjame perguntar uma cosita. Eu vou fazer uma pergunta e solamente vai responder quem eu perguntar, ok? Giovana, ¿qué tu comiste hoy en tu desayuno? Giovana, ¿qué tu comiste hoy en tu desayuno? Tengo solamente 10 minutos. Giovana, ¿qué tú comiste hoy en tu desayuno? Giovana, ¿no entendiste? Yo voy a preguntar a otra persona. William, ¿qué tú comiste hoy en tu desayuno? William, ¿qué tú comiste hoy en tu desayuno? Eu comi café da manhã, Sim. eu tomei café e comi pão com manteiga. Muito bem. Mayara, ¿es verdad que tu padre tiene un coche negro? Mayara, ¿es verdad que tu padre tiene un coche negro? É verdade que meu pai tem um carro preto, é? Sim. É mentira. Raniere, ¿cuántos años tiene, muchacho? 16, solo. Laura María, ¿es verdad que tus ojos son azules? Laura María, ¿es verdad que tus ojos son azules? Muito bem, Laura. Maria Luísa, ¿cuánto tiempo pasa estudiando? ¿Cuánto tiempo pasa estudiando? Maria Luísa Costa, ¿estás ahí, chica?
¿Cuánto tiempo pasas estudiando? María Luisa, ¿estás ahí, chica? Ok, passando. Rayane, qual é a mascota que mais te gusta? Rayane, qual é a mascota que mais te gusta? Eu vou poner falta em las pessoas que eu te perguntar e não está respondendo, ok? Sim, Rayane, responde, chica. Perro, muito bem. Cláudia, te gusta comer tarta? Eu vou mudar a pergunta. Cláudia, te gusta comer pasta? Cláudia, te gusta comer pasta? Ok, vou passar para outra pessoa se você não responde rápido. Agora, eu quero que José Felipe haga uma pergunta para Gabriel Henrique. Eu quero que José Felipe haga uma pergunta em espanhol para Gabriel Henrique. Vamos? Felipe, tú puedes hacer la frase en el chat si tú no tienes audio. Rápido. Escrito mismo. Va, chico. Rápido. Hace una pregunta para Gabriel. Enquanto ele hace la pregunta, yo estoy mirando el chat y yo quiero que Débora haga una frase para Jonathan Vitoriano. Haga una pregunta. Débora, haga una pregunta para Jonathan Vitoriano. Vamos? Rápido, tenemos 4 minutos. José Felipe, haga la pregunta para Gabriel y Débora, haga una pregunta para Jonathan Vitoriano. Yo voy a pedir para otra persona, ¿ok? Luciano, haga una pregunta para Maite. Sabendo que quando ellos hicieron la pregunta, usted tiene que responder, ¿ok? Luciano, haga una pregunta para Maite. Felipe preguntó, ¿cuántos años tienes, Gabriel? ¿Cuántos años tiene, Gabriel? Gabriel? ¿Estás durmiendo, chico? Vamos, Débora. ¿A dónde está Débora? ¿A dónde está Luciano? Ana Laura, ¿qué hora te acuestas? Ana Laura, ¿qué hora te acuestas? Ana Laura, Débora, Luciano, que não está em classe? Débora. Débora não, Ana Laura, que hora te acuestas? Que hora te acuestas? Eu estou haciendo mímica. Quando eu comecei a ensinar espanhol, eu hacía muita mímica. Que hora te acuestas, Ana Laura? Não, te acuesta, acordar, despertar. Que hora te despierta? Que hora te acorda? Que hora te acuestas? Que hora tu vas a dormir, chica? Aonde está Débora e Luciano? Não está em classe? Giovana, eu quero que você haga uma frase para mim. Haga uma frase para mim, Giovana, agora. 10 horas. Ana Laura, tão temprano? Felicitações para ti que duerme tão temprano. Giovana, hace uma frase em espanhol para tu maestra, por favor, rápido. Edileuza, hace uma frase para tu maestra. Jonathan Antônio e Ítalo Mateus. Vamos? Sí. Vamos? Ok. Quem está falando? Ítalo. Hace uma frase para mim, Chico. Giovana habló. ¿De qué color es tu lápiz labial? Ay, mi lápiz labial es rojo, de color rojo.
Esta semana Felicitaciones, viajaré. Giovanna. Eres una chica muy inteligente. Vamos. Esta semana viajaré. ¿Quién está hablando? Ítalo. Ay, Ítalo, nota 10. Felicitaciones, chico. Falta algunas personas. Temos solamente 1 minuto. Vamos rápido. Luciano não habló. Débora não habló. Jonathan Antônio não habló. Edileuza não habló. Vamos. Mayara, hace una frase para las personas que están aquí a escuchar ahora. William também. Hace una frase, William, para las personas que están aquí a escuchar ahora. Não esqueçam de estudar o capítulo 11, tá? Semana que vem a gente vai se encontrar de novo. Façam o capítulo 11. Quero as frases. Luciano botou. Google Tradutor não abre. Ih, tá indo pro Google, né, bichinho?